Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, garante que não vai pedir desculpa ao Brasil, apesar de algumas autoridades, alguns políticos brasileiros, terem sentido ofendidos por conta dos comentários feitos na COP30. Enquanto isso, Maria Corina Machado, da Venezuela, líder da oposição, garante que já existe um movimento de transição política de governo. Mas, ao mesmo tempo, Nicolás Maduro treina a sua milícia bolivariana de um jeito, no mínimo, inusitado. Vamos colocar assim. Falar um pouquinho também sobre o ataque importante que a Rússia faz contra o oeste ucraniano, enquanto membros da Comissão Europeia, Poder Executivo Europeu, se reúnem no leste ucraniano, aliás, no leste europeu, e define que com as atuais condições militares não tem condições de combater os russos, mas tem uma proposta usada para solucionar esses problemas. Enquanto a Financial Times garante que existem negociações secretas entre Estados Unidos e Rússia que vão oferecer condições péssimas e o Zelensky vai ser obrigado a aceitar para estabelecer uma paz com os russos. Navio espião muito próximo do território do Reino Unido aponta laser para militares britânicos que consideram sim responder com opções militares, gravíssima situação, enquanto Trump oferece um banquete, um jantar para vários CEOs de empresas americanas, incluindo Elon Musk, que mais uma vez faz parte do governo, Cristiano Ronaldo, CR7 e Bin Salman, o príncipe saudita, numa aproximação que preocupa muito o território de Israel. Entender exatamente o porquê. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa lá e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que eu tenho uma proposta aqui, sensacional para vocês. A Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, não sou eu que estou falando, são mais de 3,5 milhões de usuários, com as melhores taxas do mercado para você fazer a sua conversão cambial, está oferecendo para você, nesse momento que o dólar está por volta de 5,30, 5,35, um valor muito baixo comparado ao passado recente, não é recomendação de investimento, mas é quando eu aproveito para diversificar minhas posições, a possibilidade de comprar os seus dólares na sua primeira conversão cambial com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Já são as melhores taxas do mercado. E, sei lá, o dólar tá 5,35. Usando o meu cupom Ricardo15, você vai pagar 5,20 com cashback que vai estar disponível no seu aplicativo. Se for 5,20, 5,5 e por aí vai. Cara, não precisa acreditar em mim, tá? Baixa o aplicativo da Nomad. É de graça, gratuito, tá? Baixa o aplicativo e veja o tanto de benefício que tem. É aceito em mais de 180 países para suas viagens internacionais. Eu mesmo utilizei recentemente quando viajei para o exterior. Acho que vale muito mais a pena você comprar os dólares antecipados do que se preocupar com taxa de cartão de crédito e tal. Além da Nomad, ter o benefício de ter o Nomad Explore, que é o cartão de crédito da Nomad que eu utilizo, aqui no Brasil mesmo, tá? Eu vou pagando minhas contas, que já gastaria o dinheiro de qualquer jeito, eu vou ganhando cashback dolarizado para montar minhas posições. Tem acesso, por exemplo, ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad, em viagens internacionais, além de pontos que não expiram, para trocar por produtos e serviços. Novamente, faço um desafio para você. Não precisa acreditar em mim. Baixe o aplicativo da Nomad no seu celular e veja como não é o melhor aplicativo, a melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto, galera. Então, recomendo bastante que baixe o aplicativo. Vocês vão ver, tá? Veja com seus próprios olhos. Não precisa acreditar em mim. Aqui é o Ricardo Marcílio. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a gente até fez uma explicação um pouco melhor, né, no dia de ontem, no vídeo de ontem, mas o chanceler alemão participou da COP30, né, o Friedrich Merz tal, e depois ele voltou para a Alemanha, começou a se pronunciar numa conversa até relativamente informal ali junto com jornalistas, falando que estava com muita saudade da Alemanha, que a Alemanha era um país sensacional, um país muito bonito, e que inclusive todos ficaram muito contentes em voltar, inclusive jornalistas, especialmente do lugar em que estávamos. Ou seja, ele fez ressaltou ali, né? Especialmente em relação ao lugar em que estávamos. Eu não estou aqui passando pano para todos os problemas que a COP teve, e a gente já falou. Problemas relacionados, possivelmente, a um alto custo relacionado aos benefícios que a COP30 vai trazer, é verdade. A gente teve problemas relacionados à transparência das informações, sigilo colocado, por exemplo, no iate, que o Lula e a Janja estão, cara. Eu acho que todo o sigilo, independente de qualquer governo, é ridículo, tem que ter uma transparência, não é uma questão de segurança nacional, convenhamos. Quanto que custa o preço do iate, inclusive com combustível que está poluindo a atmosfera, e meio a uma COP30 que pensa na questão da preservação ambiental, claro que é muito pequenininho, mas na minha concepção, é bastante simbólico, né?
Você teve, por exemplo, o ar-condicionado não funcionando em vários lugares, um dia faltou alimento, tiveram que comer sorvete de almoço. Então, todos os problemas, não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que diferenciar críticas que civis, que produtores de conteúdo, que jornalistas fazem a críticas de chefe de Estado. Eu, particularmente, não acho que pega bem um chefe de Estado como Friedrich Merz falar aquele lugar em que estávamos de um jeito desdenhando de Belém. O próprio porta-voz, ele garantiu que, na verdade, não tem motivo para pedir desculpa, segundo as suas palavras, tá? Permita-me acrescentar algo a essa frase que está sendo apresentada agora de forma incriminatória. O Friedrich Merz dizia essencialmente a respeito do seu desejo da delegação de voltar para casa após um voo noturno muito cansativo e de um longo dia em Belém. Ele alegou que o Brasil também está entre os países mais bonitos e que, na verdade, não é condenável ter feito a distinção que ele fez, que ele considera Belém ou Berlim melhor do que Belém. E de novo, cara, vamos lá, né? Até acredito, se você pegar os dados objetivos, IDH, qualidade de vida, tal, que Berlim tem uma condição melhor do que Belém. Mas, mais uma vez, não pega bem. Não é o papel de um chefe de Estado. A gente sabe que o Friedrich Merz, ele está com baixo índice de popularidade. O Friedrich Merz, ele precisa resgatar um sentimento nacionalista na população alemã. A Alemanha está dispondo de aumento de gastos militares, que, querendo ou não, podem comprometer também gastos sociais como educação, transporte, saúde e segurança, e tem que justificar isso para a população, em meio a um crescimento efetivo do movimento mais de uma direita nacionalista, da alternativa para a Alemanha. Então eu vi muito mais como um discurso de reforço do nacionalismo do que qualquer outra questão. Mas os próprios ministros da defesa, aliás, do meio ambiente, o próprio porta-voz tinham falado ontem, não, mas fique tranquilo, o Friedrich Merz, ele não teve tempo de pescar, por exemplo, no Rio Amazonas, ele não teve tempo de ver as belezas naturais. Os próprios representantes, porta-voz ali do governo, eles já estavam tentando meio que dar uma passada de pano, né? Só que eu acho que o Friedrich Merz pedir desculpa, aí claro que não vai pegar bem para a população interna da Alemanha. Pô, de novo o cara cometeu uma gafe, tá pedindo desculpa para o Brasil, para um país emergente que realmente apresenta dificuldades de infraestrutura. Ou seja, na prática, eu acho que assim, não deveria ter dado a declaração. Agora que já deu a declaração, isso vai ser utilizado para finalidades políticas aqui do Brasil. Ah, Belém é muito melhor, ele não conhece, né? Berlim oferece 10% dos benefícios que Belém oferece, da sua cultura, da sua culinária e por aí vai ser usado para fins políticos no Brasil e também para fins políticos na Alemanha, de reforço do nacionalismo. Sendo sincero, a Alemanha prometeu que vai investir no fundo de florestas proposto pelo Brasil. A Alemanha já propôs, por exemplo, já tinha oferecido dinheiro para o Fundo Amazônia. A Alemanha, dos problemas, o menor, assim, né? Convenhamos, dentre vários países europeus que não se propõem a financiar projetos de defesa ambiental e a outros países, como os Estados Unidos, que nem participaram da COP30, acho que a Alemanha é dos males o menor para os objetivos do Brasil de liderar esse momento de transição energética e preservação ambiental. Ou seja, assunto que morreu, né, galera? Convenhamos. Além disso, a gente teve também Maria Corina Machado dando uma entrevista bem forte ali. Um artigo que ela escreveu para o The Economist, garantindo que a transição de poder já começou para a queda do regime Nicolás Maduro. Ela alega que a queda do regime está muito próxima e que a comunidade internacional reconheceu a natureza criminosa desse regime, o regime bolivariano. Pela primeira vez, essa pressão está fragilizando o regime por dentro. Seus operadores não confiam mais uns nos outros. Facções que se culpam mutuamente pelas perdas. E existe já uma equipe de transição democrática que está em conversações com potências estrangeiras, não falou nominalmente, mas muito possivelmente os Estados Unidos, que estabeleceram que pela diáspora da mão de obra qualificada, que pode voltar para a Venezuela depois da queda do regime bolivariano, pelas grandes reservas de petróleo, de gás natural e pelo potencial agrícola, a Venezuela tem, se estabelecer um governo mais liberal, a prerrogativa de atrair pelo menos 1,7 trilhão de dólares nos próximos anos. Pelos próximos 15 anos, né? Segundo essas palavras. Ou seja, ela meio que admitiu assim que de fato existem negociações entre Venezuela e Estados Unidos para uma transição de governo. Enquanto isso, o Nicolás Maduro, né, meio que desesperado, cantou Imagine, fica falando peace ali a todo momento, né, seja paz, enfim, vem treinando a sua milícia bolivariana. A gente sabe que existem
forças militares que podem defender o Nicolás Maduro, sejam, por exemplo, dissidência das Farc, seja membros da ELN, Exército de Libertação Nacional, lá da Colômbia, seja o Exército Venezuelano, que é muito grato aos benefícios, às promoções que foram feitas desde o regime Hugo Chávez até o regime Nicolás Maduro. De fato, é uma tática inteligente, que geralmente, inteligente do ponto de vista maquiavélico, né? Mas que geralmente ditaduras fazem para conseguir consolidar o seu poder, que é financiar o exército, porque aí, internamente falando, o exército, que tem o monopólio da força, não vai contra o seu poder, porque é beneficiado, inclusive o próprio cartel Los Soles, que é um cartel liderado pelo exército venezuelano. Existe uma certa passada de pano, tanto do Nicolás Maduro, como existia também do Hugo Chávez, porque é meio que uma renda extra, uma grana extra que os militares fazem. Ou seja, para os militares, a queda do regime do Nicolás Maduro poderia, sim, trazer prejuízos para a sua própria fonte de renda, que é a liderança desse cartel, ou funcionamento do cartel Los Soles. Então existe um plano de defesa da Venezuela. Além de, claro, a milícia bolivariana, que estimam-se de 4 a 5 milhões. Foi informado, inclusive com o Nicolás Maduro colocando, que eles estão utilizando mais uma tática para se defender dos americanos. Flechas envenenadas. Segundo o Nicolás Maduro, os americanos vão descobrir o que é o curare. O curare, galera, para quem não sabe, é um veneno paralisante, que ele é derivado de plantas ali, que pode inclusive levar à morte. Então a ideia é usar meio que uma tática indígena de passar o veneno na ponta da flecha, disparar a flecha contra os militares e levar eles a paralisar ou pelo menos a óbito ali, né? Aliás, pelo menos paralisar ou a óbito. Professor, mas a gente está falando de mísseis Tomahawk contra flechas envenenadas. Se você pensar que um ataque dos americanos vai ser um ataque no sentido de mísseis, aí realmente, né, não tem o que flechas envenenadas possam fazer. Agora, se for do ponto de vista de ocupação, a gente parece que está desdenhando, mas é sério, galera. Poxa, guerrilhas urbanas, áreas florestadas, você não precisa ter a mesma capacidade de equipamentos. Existe um número muito maior, claro, de venezuelanos do que possivelmente de militares americanos que podem fazer incursões territoriais, e essas táticas de guerrilha, tanto florestal quanto urbana, podem sim surpreender o exército americano. Claro, se for um ataque de precisão com inteligência, com míssil, não tem muito o que fazer. Mas numa guerrilha, será que as flechas envenenadas podem fazer diferença? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, a Rússia voltou a fazer um grande ataque contra o território ucraniano na região de Ternopil, também em outras regiões, mas em Ternopil foi o ataque mais forte, próximo ali do oeste ucraniano. Tanto que outros países, como Polônia e Romênia, até mobilizaram seus caças, porque já houve ali a invasão de espaço aéreo. Ontem mesmo tivemos problemas com a Polônia, já que um atentado aconteceu contra uma linha férrea que conectava, né, Varsóvia a Lublin. A Polônia já definiu que foi uma sabotagem russa que financia ucranianos na região de Belarus. Eles invadem a Polônia, fazem um atentado contra uma linha férrea que abastecia inclusive a Ucrânia e voltaram para o seu país. A Polônia já falou que vai dar uma resposta a isso e fechou o único consulado russo que ainda atuava no território polonês. Ou seja, já temendo que o ataque poderia repercutir também nesses países, já colocaram os caças de prontidão, mas não foi necessário. Esse ataque, ele trouxe 25 mortos, sendo que 3 foram crianças, e foi um ataque com mais de 500 drones e mísseis. Inclusive, a Ucrânia fala que dos 524 projéteis que foram disparados, 483 foram derrubados. Professor, mas por que a Rússia está fazendo esse ataque, inclusive contra posições civis? Porque a Rússia alega que a Ucrânia também fez. A Rússia, o Ministério da Defesa garantiu que, na verdade, foi uma resposta à Ucrânia ter disparado 4 mísseis ataque-MS, mísseis americanos, sendo que todos eles foram interceptados. Mas era necessário dar algum tipo de resposta, porque foram mísseis que foram disparados em direção de áreas de civis, pelo menos segundo os russos. Claro que os ucranianos falam coisa totalmente diferente. Falam que é questão de infraestrutura, são silos, por exemplo, de armazenagem de equipamentos militares, ou seja, guerra de narrativas como em toda guerra. Fato é que a gente tem, nesse momento, membros da Comissão Europeia reunidos ali em Vilnius, na região do leste europeu, que estão propondo mudanças no exército europeu. A gente sabe que a OTAN ela foi criada em 49 pelos Estados Unidos, tem Estados Unidos e Canadá, e o resto, basicamente, países da Europa Ocidental, né? E alguns da Europa Oriental também entraram, principalmente no pós-Guerra Fria. Excluindo, então, Canadá e Estados Unidos, é basicamente uma aliança militar europeia. E eu diria que com a postura do Trump atual, que falou que os europeus
tem que se autodefender, tem que pensar na sua própria defesa, gastar 5% do PIB e não ficar dependendo dos Estados Unidos, eu acho que esse sentimento de união do exército europeu é cada vez maior. E isso foi falado na própria reunião. Dentre as falas que foram colocadas, tá? A gente teve uma péssima imagem, vamos colocar assim, do exército europeu. Segundo as falas divulgadas, 1 bilhão do orçamento russo equivale a 10 bilhões do orçamento ocidental, alegando que vários equipamentos, eles não são os mais funcionais, eles já estão obsoletos. Houve, por exemplo, a fala que 99% dos gastos de defesa hoje dos países europeus são com equipamentos obsoletos que se mostraram totalmente inúteis na Ucrânia e que hoje 100 tanques alemães, que estimando ali gastos de 2 bilhões de euros, seriam facilmente destruídos por 300 drones russos, no valor mais ou menos de 300 mil euros. Ou seja, mesmo que hoje os países europeus, os países da OTAN gastem mais, são gastos mais ineficientes. E eles estão coordenando, palavras de novo da OTAN, né, pelo menos a OTAN parte europeia, porque os Estados Unidos não está muito disposto a ajudar, que eles querem fazer um espaço Schengen de livre circulação de pessoas, de militares e também de equipamentos. Trouxe para vocês ontem que a Financial Times divulgou que hoje, para fazer os equipamentos necessários chegarem para o leste europeu, precisaria de 45 dias. Cara, 45 dias para se defender de uma agressão contra, sei lá, a Letônia, contra a Lituânia, é muita coisa, concorda? Pois bem, galera. Qual que é a dificuldade? Burocracia. Os europeus, eles alegam que só pode ser coisa, documentos em papel para evitar cyberataques e infraestrutura de pontes, enfim, que não conseguem lidar com infantaria, blindados, que são coisas muito pesadas para serem transportadas. As linhas férreas, elas não têm conexão, por exemplo, né? Então precisaria fazer uma unificação de bitolas para facilitar o transporte. Os custos estimados estão em 100 bilhões de euros. Um dos projetos é a formação desse espaço Schengen, uma convergência e, claro, galera, de maneira um pouco mais independente frente aos Estados Unidos, que não parece muito disposto a ajudar. Inclusive, a Financial Times divulgou hoje, com o repórter Christopher Miller, que é um repórter super importante dos Estados Unidos, que negociações secretas estão acontecendo entre Estados Unidos e Rússia, e que algumas condições vão ser apresentadas para o Zelensky ou hoje ou amanhã, porque alguns representantes americanos já estão no solo ucraniano. A Ucrânia, lembrando, está hoje na Turquia, se reunindo, né, o Zelensky com o Recep Erdogan, que foi talvez o principal, se houve algum tipo de negociação desde que iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Foi o Erdogan que conseguiu fazer essa mediação e hoje o Zelensky está se reunindo com o Recep Erdogan. Os americanos vão propor, segundo, né, o Christopher Miller, algumas condições para a paz. Primeiro, a Ucrânia deve reduzir pela metade o seu efetivo militar. Além disso, a Ucrânia tem que concordar com a rendição do território de Donbass, tem que concordar com novas eleições para trazer a queda do Zelensky, já que o Zelensky seria um presidente ilegítimo, e também conceder um status especial que garante que a língua russa pode sim ser falada em territórios ucranianos e que a Igreja Ortodoxa Russa também pode ter livre circulação, livre exercício da propagação ali da fé, também em território ucraniano. Ou seja, convenhamos que seria praticamente uma rendição. Muito possivelmente o que a Rússia teria de vantagem, aliás, a Ucrânia teria de vantagem, é que parcelas do território de Kherson e do território de Zaporizhia seriam devolvidos para a Ucrânia. Professor, esse tipo de negociação vai acontecer? De novo, é muito difícil. Eu sempre desconfio dessas informações vazadas, não porque eu acho que sejam mentira dos jornalistas, talvez até seja, né? Mas que é muito conveniente vazar algumas informações. Faz parte da tática do Trump. Ele vai assim, não, Rússia, olha, vocês estão perdendo, vocês eram para ter ganhado a guerra em 3 semanas, não ganharam, tal, pô, vocês estão sendo humilhados pelos ucranianos. Ele pressiona o Putin, alegando que está sendo humilhante para a Rússia, para ver se a Rússia aceita condições piores, para conseguir estabelecer um acordo de paz. Piores para a Rússia, claro. Mesma coisa para a Ucrânia. Quer dizer, então, que o Zelensky está achando que a gente está apoiando muito, que está praticando sanções contra a Rússia? Então, vou oferecer um acordo péssimo, porque aí ele abre mão de algumas questões para estabelecer, para conseguir chegar no meio termo. Ou pode ser que, de fato, essas negociações secretas, estimuladas pela Rússia e pelos Estados Unidos, queiram essas condições ruins, pelo menos, para o território ucraniano. Enquanto isso, no litoral do Reino Unido, a gente tem um navio espião russo, o chamado Yantar, que é responsável por fazer verificações, movimentações militares, muito próximo ali do território da Escócia, que dentro da Grã-Bretanha é o território mais ao norte, né, da ilha que pertence às Ilhas Britânicas.
Esse navio, ele já, inclusive, segundo o Reino Unido, entrou em águas territoriais do Reino Unido, mas ele já saiu e está praticando espionagem. Quando os britânicos mandaram militares para avistar o que esse navio espião russo estaria fazendo, a Rússia chegou a colocar laser em direção aos militares para amedrontar os militares britânicos, para trazer algum tipo de desmobilização, algum tipo de afronta aos militares britânicos. E olha, o Reino Unido não gostou nada disso. A gente teve o John Healey, por exemplo, que é o ministro da Defesa do Reino Unido, garantindo que já está pronto para opções militares contra os russos, alegando que o Yantar, que é esse navio espião, apontou lasers para a nossa fragata real e os aviões de monitoramento. É a primeira vez que o Reino Unido vê esse tipo de ação contra as nossas forças militares, e que a gente está levando muito a sério. Inclusive, estou dando uma mensagem para o Putin. Sabemos o que a Rússia está fazendo e se o Yantar viajar mais em direção ao sul, o Reino Unido está pronto para fazer algum tipo de resposta militar contra as forças russas. Novamente, né, galera? Acho que faz parte de uma tática de guerra híbrida dos russos, assim como os europeus também fazem, que é a tática de propaganda, sabotagem. Será que os drones foram russos mesmo? Será que a explosão na ferrovia foi russa mesmo? Drones, por exemplo, em aeroportos? Talvez seja tudo parte da tática de guerra híbrida dos russos. E para finalizar, galera, uma visita polêmica em direção à Casa Branca. Primeiro, Cristiano Ronaldo. Cara, aqui, né, talvez é uma briga ainda maior, né, do que direita e esquerda no Brasil. Quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi, né? Na verdade, não é polêmica, todo mundo sabe que é o Messi. Pronto, já sei que eu comprei briga com metade aqui da galera que me segue, né? Tô brincando, tá? Mas o Cristiano Ronaldo, a gente sabe, galera, que ele é um atleta muito famoso. Talvez, assim, minha opinião, né? Acho que o Messi até joga melhor. Mas talvez como representação de atleta, tal, o Cristiano Ronaldo, ele seja maior do que o Messi mesmo. Uma briga infinita isso. Mas o governo saudita contratou o Cristiano Ronaldo e vários outros jogadores, inclusive o Neymar também tinha essa prerrogativa, acabou não dando muito certo, para levantar o nome da Arábia Saudita. É uma tática que a gente chama de sport washing. A Arábia Saudita, que é um governo extremamente ditatorial, que persegue mulheres, persegue opositores, não tem liberdade para jornalistas, utiliza o esporte como forma de limpar a sua imagem. A Arábia Saudita hoje está querendo se relacionar muito bem, inclusive com os dois lados. Foi convidado para fazer parte dos BRICS, mantém relações econômicas em yuan com os chineses. A Arábia Saudita, por mediação da China, se aproximou dos iranianos, nossa, que aproximação, mas voltou a ter relações diplomáticas, por exemplo, com a Síria, inclusive durante o governo Bashar al-Assad, e agora também, né, com o governo al-Jolani. A Arábia Saudita, sabe o que ela está disposta? A ganhar dinheiro. Ela percebeu que depender somente de uma indústria petroquímica não vai dar muito futuro, não porque o petróleo vai acabar ou deixar de ser utilizado em um futuro próximo, mas porque a tendência é que fontes alternativas, isso tudo em médio e longo prazo, claro, e que existem outras formas de ganhar dinheiro, inclusive com o turismo. Planos como o The Line, atraindo, por exemplo, jogadores para partidas ali de futebol, seja, por exemplo, com parques temáticos como o parque do Dragon Ball, que vai ser lançado na Arábia Saudita. Tudo isso faz parte de um plano saudita de limpar sua imagem frente à comunidade internacional. O Bin Salman, que é o príncipe saudita, fez a visita junto com o Cristiano Ronaldo, o que mostra, né, esse esporte misturado com as questões políticas. Eu, particularmente, galera, acho que o Cristiano Ronaldo não precisava disso, tá? Não porque é o Trump, se fosse o Biden, se fosse, né, qualquer presidente. Acho que você misturar questões políticas, assim, não é exatamente a melhor coisa para um atleta. Em que esporte e política se misturam. Enfim, a gente pode deixar para um próximo vídeo, né, para aprofundar esse papo. Mas para que foi feita essa reunião? O próprio Trump, por exemplo, ele sabe que o Bin Salman é uma pessoa muito, no mínimo, polêmica. E a gente sabe, teve até uma repórter qual mídia? Foi da ABC, né? Uma repórter da ABC que fez uma pergunta, no mínimo, constrangedora. Não para ela, mas sim para o príncipe saudita. A gente sabe que teve um jornalista, que era jornalista saudita do Washington Post, crítico ao regime do Bin Salman, que entrou no consulado da Arábia Saudita na Turquia. Eu falo entrou porque, de fato, ele só entrou. Ele não saiu. Depois, a partir de investigações, viram que ele foi estrangulado e esquartejado. Enfim, né? Sabe o que eu tô falando? Essa nossa plataforma nem gosta que fale sobre isso.
A própria CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, identificou que o Bin Salman foi o responsável. A Arábia Saudita fez algumas investigações, prendeu algumas pessoas, pena de morte para outras, mas nunca, claro, responsabilizou o Bin Salman. O Trump falou, não, fiquem tranquilos, eu sei que não foi o Bin Salman que foi responsável por esse ataque. Cara, como que ele sabe? Eu faço a mínima ideia, né? Eu acho que ele tá muito mais cogitando isso porque desperta interesse econômico nos Estados Unidos. E aí que eu cito para vocês, entendam. Quando eu falo que é no mínimo hipocrisia esse ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, porque quer preservar a democracia latino-americana, ele só quer preservar a democracia latino-americana, né? A democracia saudita, que é aliada dos americanos, ele não quer preservar. A democracia, entre aspas. No Catar também, estabeleceu negócios com um governo ditatorial que teve um monte de mortes em meio ao planejamento da Copa do Mundo. Por quê? Porque é um governo democrático, o Catar? Não. Então os americanos só são contra ditaduras que são contra o seu governo, né? Se o Nicolás Maduro fosse uma ditadura super aliada dos Estados Unidos, eu duvido que teria toda essa movimentação militar da Operação Southern Spear, né, Lança do Sul, para tirar o regime Nicolás Maduro do poder. Mas enfim, né, esse é um papo para um próximo vídeo. É fato, galera, que apesar da morte desse jornalista, né, o próprio Trump falou que a jornalista deveria ter sido caçada, a ABC deveria ter sido caçada, que esse tipo de pergunta você não faz para alguém que está sendo recebido na sua casa, que é o Bin Salman. Mas assim, de parte prática mais importante, além da visita do Elon Musk, aliás, o Elon Musk também está se reaproximando do governo Trump, não ficou do ladinho na mesa de jantar. O Cristiano Ronaldo ficou mais perto do Trump do que o Elon Musk. A gente também teve o CEO da Apple, o CEO da Nvidia, que participaram do jantar de gala, e o Bin Salman prometeu que ele vai investir cerca de $1 trilhão nos Estados Unidos, além de comprar caças F-35, caças ultramodernos dos Estados Unidos. A Arábia Saudita está se equipando, do ponto de vista militar, inclusive. O Trump garantiu que a Arábia Saudita é uma grande aliada da OTAN no Oriente Médio. Não sei se os outros países da OTAN concordam com isso, mas os americanos, pelo menos, concordam. E essa é uma movimentação militar que, por incrível que pareça, preocupa Israel. O Irã também, claro, né? Mas preocupa principalmente Israel. Porque a gente pensa, bom, já que os sauditas, então, estão jogando nos dois times, né? Time ocidental, time oriental, para a Arábia Saudita. E eu acho que, do ponto de vista pragmático geopolítico, é a melhor posição mesmo, negociar com os dois lados. Mas a Arábia Saudita, a gente pensa assim, né? Bom, já que a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos, Israel também é aliada dos Estados Unidos, então a Arábia Saudita é aliada de Israel. Não façam essa associação tão simplista. A Arábia Saudita até estava com planos de se reaproximar de Israel. Quando a gente teve, por exemplo, o atentado do Hamas no dia 7 de outubro contra Israel, atentado terror, enfim, né, contra Israel, toda aquela invasão no território de Gaza, enfim, isso recrudesceu uma possibilidade de acordo entre sauditas e israelenses. Hoje a Arábia Saudita fala que só vai estabelecer um acordo ou reconhecimento, a normalização das relações diplomáticas com Israel quando houver a criação de um Estado palestino. A Arábia Saudita fechou um acordo com o Paquistão, que é um país que tem armas nucleares, agora fecha um acordo com os Estados Unidos, que pode ter transferência, sim, de tecnologias nucleares, não para fins bélicos e sim para fins pacíficos. E a Arábia Saudita é um país que, pelo menos por enquanto, não reconhece o Estado de Israel. Eu diria que é mais um rival, vamos colocar assim, que está crescendo no Oriente Médio como oposição ao Estado de Israel. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.